Bom, então a gente vai iniciar agora a nossa inclusão. Então, é um pouquinho parecido com a parte de projeto, de proposta. Antes de a gente começar a fazer lançamento de títulos, né, visualizar os resultados em relatórios, é necessário você também fazer algumas configurações, tá? Então, a gente vai começar a partir dessas configurações para poder começar a inserir os dados dentro do sistema. Então, vocês vão vir aqui dentro do módulo Finanças. O meu está aparecendo completo, tá? Pode ser que o de vocês esteja faltando alguma coisa. Isso vai ser questão de permissão que vocês deram para os seus usuários. O primeiro item que a gente vai acessar é o item chamado conta corrente. Tá? Então, é finanças, conta corrente. Para que serve essa tela? Toda vez que a gente estiver incluindo o título, tanto receita quanto despesa, vai chegar um momento em que aquele título vai vencer e a gente precisa dar baixa. A gente recebeu, a gente pagou, a gente precisa informar no sistema que foi pago ou foi recebido aquele valor e aonde esse valor foi parar. Então, é necessário que a gente cadastre todas as contas correntes que são utilizadas para poder administrar o seu financeiro, né, do seu escritório. Mesmo que vocês utilizem conta corrente particular, né, pessoal, é necessário também cadastrar caso você queira fazer o controle separadamente. Então, aqui dentro vocês vão pegar, clicar no botão incluir e vai começar a preencher os campos. O nome, você vai dar o nome do banco. Vou colocar aqui, ó. Bradesco. O código é o código do banco, 271. Não é esse. 272. É o código do Banco do Bradesco, eu não lembro exatamente qual código, mas vocês colocando aí a numeração, um exemplo, 01 é do Banco do Brasil. Então ele vai entender certinho para vocês, tá? Você vai informar aqui o nome do código do banco, ele vai buscar automaticamente o nome do banco, a agência, mais a conta corrente, o nome dos gerentes, que você, caso tenha, não são obrigatórios, e o telefone. E aqui é o valor do limite da sua conta. É um campo também que ele não é obrigatório e não vai influenciar em nenhum momento dentro do sistema. É só para questão de histórico, para você poder visualizar quando for pegar algum dado da conta. O saldo inicial, essa tela, ela já serve para você fazer controles mais detalhados dentro do sistema, tá? Então, como que funciona essa tela? O campo saldo serve para você consultar o saldo da sua conta corrente, no caso do Bradesco, e a partir da data de início que eu defini, eu vou informar qual é o saldo que eu vou começar dentro do sistema. Então, a gente acostuma a aconselhar os clientes a fazer isso sempre no início do mês. Então, eu vou lá, puxo um exemplo, puxo o meu extrato agora do mês de julho até o dia 31 e vejo qual que foi o saldo que fechou. Por exemplo, fechei com R$ 1.000. Então, esse mesmo valor que eu colocar no saldo, eu vou vir aqui dentro do conciliado e vou colocar também, tá? Depois que eu informei, eu vou pegar aqui e vou informar que esse saldo vai iniciar a partir do dia 1º do 8. Então, todos os títulos que eu lançar a partir do dia 1/8 para frente, toda vez que eu fazer a baixa, ele vai modificar esse saldo. Tá? Então, eu estou iniciando minha conta com 1.000 e conforme as baixas que forem ocorrendo, esse saldo vai sofrendo alteração para que no final do dia ou do mês eu possa visualizar qual foi o saldo que ficou minha conta corrente. Bom, feito isso, eu tenho outro campo chamado de travamento de modificação, que fica aqui do lado direito, que também está amarrado aos lançamentos de título. Então, qual a finalidade desse campo?
Ele serve para travar os usuários a fazerem qualquer lançamento de receita ou de despesas com datas igual a que está aqui ou inferior a ela, ou até mesmo estornar título. Então, todo mês é importante que, ao fechar o meu financeiro, né, fiz toda a conferência, está tudo batendo, eu vou pegar essa informação e vou aqui e vou colocar uma trava. Por exemplo, fechei o mês de julho, eu venho aqui e coloco que a partir do dia 31/7 para trás, o sistema não aceite nenhuma baixa e também não aceite nenhum estorno. Isso evita que no momento que o usuário estiver fazendo os lançamentos futuros e a hora que ele vai fazer a baixa, ele baixe com datas retroativas. Porque se eu deixar isso em aberto, na hora da sua correria, você pode baixar um título com a data errada, inferior ao mês que você está, até você descobrir que o título que está dando a diferença foi lançado no mês retroativo, você vai perder muito tempo. Então é importante todo mês que eu fechar, eu venho na conta corrente que está sendo utilizada e vou modificando esse travamento aqui. Se realmente você tiver necessidade de estornar um título para corrigir alguma informação que foi baixada errado, eu volto aqui, altero o travamento de modificação, vou na tela, ajusto o que precisa ser feito e depois eu travo de novo, tá? Então essa tela aqui, esse campo aqui é muito importante para te assegurar que as informações vão sempre estar corretas, tá? Porque na hora da correria a gente pode passar despercebido, lançar com data errada e aí só vamos perceber na hora que a gente for fazer o fechamento do mês. Tá? Então, as datas aqui elas são importantes. Data inicial é a partir dessa data que o sistema vai contabilizar esse saldo. E a data de travamento é onde você vai sempre colocar um bloqueio para que não seja feito baixas ou estornos de títulos retroativos. Tá? Se ocorrer de você parar de trabalhar com o banco e fechar com outro banco, você vai poder cadastrar quantos bancos você quiser e do lado da descrição você vai ter um campo chamado de conta corrente. Esse campo aqui, ele bloqueia o acesso a essa conta. Então, toda vez que eu finalizar o meu processo, eu não vou mais trabalhar com a conta, eu não vou excluir ela do sistema. Eu simplesmente vou desmarcar esse campo e essa conta ela vai ficar oculta dentro do meu Navis. Né? Não vai aparecer nas telas ou nos relatórios, mas todos os dados vão permanecer salvo e um dia, se eu precisar consultar, eu ativo novamente e gero os relatórios necessários, tá? Então, conta corrente, se você já utilizou ela, não, a gente não aconselha a fazer exclusão, só inativa, ok? Então, vou dar um ok aqui. Ele pergunta se eu quero incluir mais, se eu falar que sim, eu consigo colocar mais. Há outras opções também, como caixinha, né, que a gente acaba dando o nome, que são aquela conta que a gente tem, né, a parte para poder fazer manutenções, compras pequenas do dia a dia. Então, a gente acaba sacando o dinheiro do banco, deixa lá na gaveta e, conforme for aparecendo as coisas, a gente vai utilizando esse dinheiro que são valores menores. Então, se eu também quiser fazer o controle, eu posso vir aqui e cadastrar. Ó. Não tem agência, não tem nada. Posso colocar o saldo que eu iniciei esse caixinha na minha conta. A data, tudo vou colocar no dia 1º. O travamento a partir do dia 31. Tá? Então, eu posso fazer inúmeras inclusões aqui. Ó. Se eu dar um localizar, eu tenho as duas contas cadastradas. Tá? Então, o primeiro passo é esse, cadastrar as contas correntes. Já temos informações cadastradas, no momento que a gente for fazer a baixa, a gente já vai ter essas duas contas para escolher qual delas vai ser debitada ou creditada o valor que a gente está baixando.
O segundo item que é necessário também a gente configurar são os tipos de baixa e lançamento. Então, fica em finanças, tipos de baixa e lançamento. Dentro dessa tela, se você clicar no botão localizar, você já vai ter algumas informações cadastradas, como cheque, internet, DOC e dinheiro. É necessário todas essas informações? Não. O sistema me obriga a ter pelo menos uma no mínimo. As demais, se eu não quiser utilizar, não sou obrigado. Se eu quiser excluir e ficar só com uma descrição, também posso. Qual que é a finalidade desse cadastro? Toda vez que você for baixar uma receita ou uma despesa, o sistema vai te perguntar qual é a conta corrente que vai ser utilizado e de que forma você está pagando ou recebendo esse valor. Então, você vai escolher se é através de cheque, de internet, de DOC, de dinheiro, ou você pode vir aqui e incluir mais, ó. Boleto. E observa que embaixo da descrição você tem um campo chamado de gerar lançamento na conta corrente. Qual é a finalidade? Todos os tipos de baixa que eu utilizar com a descrição marcada, ele vai movimentar a minha conta corrente. Então, se eu escolher a conta corrente Bradesco, o valor que eu estou baixando esse título usando a descrição boleto, ele vai pegar o valor e vai modificar o meu saldo. Se eu cadastrar alguma informação, exemplo, permuta, e eu não quero que isso movimente a minha conta, o que ele vai fazer? Ele vai baixar o título normalmente, porém a conta que eu utilizei não vai sofrer nenhuma alteração. Por quê? Porque a descrição está informando que não é para gerar lançamento. Então, quem trabalha com permuta, né, pode utilizar essa informação aqui. Cadastra, deixa desmarcado, utiliza o título, ele vai ser baixado, vai entrar nos seus relatórios que você recebeu, que você pagou, porém não vai movimentar sua conta corrente. Servindo mesmo só para ter o histórico da informação, tá? E dá um OK aqui, ó. Toda vez que eu incluo um novo, vem aqui no localizar, ele vai aparecer para mim. Não se preocupem com o número de sequência, só se preocupem com a descrição. O número de sequência é o próprio Naves que vai gerar. Bom, esse é o segundo. O terceiro item são as classificações financeiras. A gente já tem a estrutura montada, né? Todos os usuários que fizeram a instalação do Naves já receberam uma tabela pronta e cada um fez a sua modificação, conforme a cara do escritório. Então, aqui dentro, essa classificação, ela vai servir para você identificar se o título, que tipo de título é aquele? É uma receita, é uma despesa, é uma receita do quê? É uma despesa do quê? Então, ele já veio configurado da seguinte forma, que a classificação 1, ela representa as entradas, e a classificação 2, ela representa as despesas. Todos esses itens que estão em negrito, ele não serve para ser utilizado no financeiro. Na hora que a gente estiver cadastrando um título, que ele me perguntar qual é a classificação, eu não posso selecionar entrada, receita, reembolso, despesas. Esses que estão em negrito não pode ser selecionado. O intuito dele é só fazer a separação de grupos e subgrupos, e um relatório chamado budget, ele vai me mostrar o resultado que eu tive no mês de entrada, o resultado que eu tive no mês de receita, de reembolso, de despesas, tá? Então, essa é a finalidade desses itens que estão em negrito. O que eu vou utilizar no dia a dia para associar o título que eu estou cadastrando são esses que não estão em negritos, como reservas, administração, projeto, viagem, tá? Então, pela estrutura que eu já tenho aqui, como que eu vou saber aonde cadastrar as informações? Primeira coisa que eu tenho que definir é o que eu quero cadastrar novo. É uma receita ou uma despesa? Se for uma receita, a descrição que eu quero incluir nova, ela vai se encaixar nesses subgrupos que eu tenho de receita, ou eu vou precisar cadastrar um novo? Se eu quisesse cadastrar um subgrupo de receita novo, eu poderia ver qual era o último cadastrado. Como que eu vejo isso? Primeiro,
subgrupo 1.1, que é de receita. Segundo, 1.2, que é de reembolso. Terceiro, não tem. Então, o próximo subgrupo que eu poderia cadastrar seria 1.3 e daria o nome. Então, vem aqui, ó, cancela, incluir, vem aqui na classificação 1.3, vou dar o nome. O grau é a quantidade de casas que eu tenho aqui no campo classificação. Então, eu tenho 1.3, eu tenho 2 graus, ou seria 2 níveis, tá? Ele já vai calcular automaticamente para mim. Se eu colocasse, exemplo, 0.0, ó, ele já ia calcular para mim 3, ó. Então, 1 é 1 grau, 30 é o segundo grau, 9 é o terceiro grau, tá? E o analítico e sintético é onde eu vou definir se o que eu estou criando é um subgrupo ou um grupo ou é um atributo. Então, grupo e subgrupo, eles sempre vão ficar em negrito. E os atributos, eles não vão ficar em negrito. Então, eu represento as opções de negrito ou não em negrito, são através dos símbolos A e S. O A representa analítico. Então, o analítico é sempre quando eu vou utilizar essa informação sobre as receitas e despesas que eu estou cadastrando. E o sintético é sempre quando eu for criar um grupo ou um subgrupo, tá? Essas duas informações de baixo não precisam preencher e dá um OK, ó. Continuar incluindo não. Venho aqui no localizar e ele já vai aparecer para mim aqui um grupo novo, ó. 1.3, grau 2, sintético, treinamento webinar. Ah, agora eu quero cadastrar os atributos, né, que são os itens que eu vou utilizar nas minhas receitas e despesas dentro do treinamento do webinar. Então, o que eu faço? Seguindo o raciocínio aqui dos demais, ó, 1.2 é o grupo subgrupo reembolso. 1.21.0 é o primeiro atributo, então eu posso seguir a mesma sequência, ó. 1.31.0. Esse é o próximo item que eu vou cadastrar. Então, vem aqui, ó, incluir 1.31.0, projeto, webinar, o grau 3, porque são 3 casas que eu tenho, e ele é analítico. Dou um OK, saio, desculpa, localizar, e venho aqui, ele já vai aparecer, ó, treinamento webinar. Grupo, subgrupo 1.31.0, projeto webinar. Tá? Então, é dessa forma que vocês vão cadastrar. Então, quem está começando, quem ainda não começou a inserir as receitas e despesas, a primeira coisa que a gente fala, né, aconselha, é imprime o relatório, analisa todas as informações que tem, risca aqueles dados que você não vai utilizar, para depois você vir dentro do sistema deletar ou renomear para uma informação que será de utilidade para vocês, tá? Quanto mais enxugado você tiver essa classificação, melhor você vai conseguir ver os resultados para vocês nos relatórios. Tá? Então, toda vez que eu for lançar uma receita de um recebimento de projeto, aonde eu vou pesquisar? Qual é a classificação que eu vou colocar? Projeto. Ou, se vocês... no meu caso, eu especifiquei que qualquer tipo de projeto que eu estiver recebendo, eu vou sempre chamar como projeto. Agora, tem clientes que gostam de detalhar melhor. Olha, eu quero saber o quanto que eu recebi de projeto de paisagismo, quanto que eu recebi de projeto arquitetônico, quanto que eu recebi de projeto elétrico. Então, vocês trabalham de acordo com o resultado que vocês querem enxergar depois, tá? Se para vocês o suficiente é saber quais foram as receitas todo mês de projeto, cadastre uma única classificação e vocês vão ter essa informação. Depois, se vocês quiserem pesquisar com mais detalhe, projeto 1, projeto 2, projeto 3, vocês vão ter relatórios para pesquisar isso, tá? Agora, se quer ver pela classificação, terá que detalhar também. Tá? Toda vez que eu for lançar despesas
que são pagamentos de salário, qual é a classificação que eu vou utilizar? Salário. Toda vez que eu for comprar material de escritório, um exemplo, segunda eu comprei um caderno na Calunga, terça-feira eu comprei folha de sulfite no Extra, quarta-feira eu comprei tinta. Então, comprei 3 produtos em dias diferentes e em fornecedores diferentes. Então, vou lançar todos esses títulos no sistema, com seus respectivos fornecedores, com seus valores e datas, porém a classificação vai ser a mesma. Qual a classificação que eu vou usar? Essa aqui, ó. Material de escritório. Eu não vou cadastrar na classificação para especificar o que é lápis, o que é caneta, o que é sulfite, o que é tinta, não. É tudo material de escritório. Então, eu vou lá e cadastro uma classificação que possa agrupar toda essa informação e eu ter o registro dentro do sistema. Tá? Então, é dessa forma que vocês vão trabalhar. Então, se atentem bastante ao campo classificação, que é através daqui que você vai pegar as sequências dos demais, o grau, que é a quantidade de casas que você está utilizando, o A/S, que é para você informar se ele é sintético ou analítico, o código é o sistema que gera, então não se preocupem. E o nome da descrição, se preocupem com essa informação, que quanto mais detalhado você colocar, vai ser mais fácil na hora de você associar isso ao título, enxergar. Tá? Se vocês colocarem informações parecidas uma com a outra, na hora de vocês estiverem escolhendo, pode ser que vocês se confundam. Exemplo, reembolso. Eu tenho um reembolso aqui para receita, né? Seriam as viagens que eu faço para determinadas obras e depois eu pago o meu funcionário e depois eu peço o reembolso do escritório, da empresa que eu fui fazer. Então, eu tenho que ter reembolso de receita e tenho que ter reembolso de despesa. Tá? Eu não vou usar essa opção de reembolso para lançar receitas e para lançar despesa. Eu tenho que ter um outro tipo de reembolso. Por mais que sejam a mesma informação, mas ele tem que estar em um outro grupo, que é o grupo 2. Então, se vocês cadastrarem um outro reembolso dentro de despesas e forem copiar as mesmas informações, é importante vocês colocarem alguma coisa diferente, porque senão vocês, na hora de lançarem o título, vai ver lá, estou lançando um reembolso de viagem. O primeiro que aparecer, vocês vão clicar, e aí pode ser que esse reembolso de viagem ele seja de despesa e você está lançando um título de receita. E isso vai dar problema para vocês na hora de gerar os relatórios, tá? Porque o Naves ele não vai alertar você que você está cadastrando um título de receita e está usando uma classificação de despesa. Ele vai aceitar. Tá? Então, é importante a descrição ela ser bem detalhada para que quando você bata o olho, você já saiba se isso é para receita, se isso é para despesa. Tá? E também vocês podem criar novos grupos. Aqui eu tenho o grupo 1, o grupo 2. Vamos ver o último. Grupo 3. Então, se eu quisesse criar um grupo 4, 5, 6, eu vou, cadastro, e eu vou definir através das minhas descrições na classificação se isso vai ser para receita ou se isso vai ser para despesa. Ok? No grupo 3 aqui, essa classificação ela foi criada para receitas e despesas bancárias, né? Tarifas, aplicações, juros, rendimento. Então, ele foi criado um grupo tanto para receita quanto para despesa, porém, foi separado o subgrupo. Ó. Tem um subgrupo que é só de receita e tem um subgrupo que é só de despesa. Tá? Então, vocês têm o livre-arbítrio aí para modificar, configurar conforme a necessidade do escritório. Só se atentando a esses pontos que eu passei, porque é através dele que vocês vão conseguir configurar de forma correta e vão conseguir identificar as descrições na hora que estiver utilizando esses dados, tá? Se precisarem editar ou excluir uma informação aqui já existente, é só vocês dar 2 cliques, ó. Então, eu vim aqui no localizar,
Exemplo, quero alterar a reserva técnica. Dou 2 cliques, edito, não vai mais se chamar reserva, vai se chamar serviços específicos. Dou um OK, pronto, está alterado. Ou se eu quiser excluir, eu só dou 2 cliques, clico no botão excluir e ele deleta. Tá? Lembrando também, por que é importante vocês, primeiro, antes de lançar os títulos, fazerem toda a análise na classificação? Porque se vocês começarem a cadastrar os títulos e utilizar as informações que você tem, pode ser que lá na frente você resolva fazer alterações. Se só for para substituir o nome, editar e substituir, ok. Todas as informações que foram utilizadas, todas as receitas e despesas que foram utilizadas por essa classificação, elas vão receber a alteração feita. Se você excluir, todas as receitas e despesas que estavam associadas a essa classificação vão ficar sem a informação. O que vai acontecer? Na hora de gerar relatórios, vocês não vão conseguir enxergar os dados. E aí as suas informações vão estar furadas. Tá? Então, para evitar esses constrangimentos na hora de fazer análise nos relatórios, é importante primeiro a gente concluir toda a nossa estrutura para a gente não ter problema. É mais fácil a gente incluir do que ficar excluindo depois. Vamos apagar tudo agora, vamos deixar só, um exemplo, 5 itens, que é o que a gente precisa agora. Conforme for aparecendo mais, a gente vai cadastrando. Ok? Então, a gente viu conta corrente, tipo de baixa e classificação financeira. A gente tem também, isso mais para quem gera nota fiscal eletrônica, que tem os impostos deduzidos na nota, a gente tem um campo chamado de retenções padrão. Esse campo, a gente vai incluir todos os impostos que são deduzidos na nota fiscal, emitidas por vocês para o cliente. Então, quem emite todas essas informações e não sabe quais são os impostos, é só entrar em contato com o seu contador, pedir para ele a relação dos impostos com os percentuais, somente dos impostos que são deduzidos na nota emitida. Tá? Os demais impostos que vêm como DARF, que não é emitido na nota, não vai ser necessário cadastrar dentro do NAVES. Então, vocês vão clicar aqui, deixa eu ver se eu tenho, não tenho nada. Vão clicar aqui no botão incluir, aí você vai receber essa lista de imposto e vai cadastrar. Exemplo, o PIS. O PIS ele é um imposto que quem gera a nota fiscal eletrônica, eles emitem, é deduzido isso no valor total. Então, qual é o percentual? 0,65. Qual que é a descrição? Quem souber o que significa PIS por extenso, escreve. Se quem não souber, coloca a abreviação também. Embaixo, você tem um campo de classificação financeira para despesa e classificação financeira para receita. O PIS, ele é deduzido sobre uma nota de receita ou sobre uma nota de despesa? O PIS é sobre uma nota de receita, né? Sou eu emitindo uma nota para o meu cliente. Então, eu vou vir aqui na classificação de receita, clico na lupa e vou verificar se eu tenho alguma classificação que se adeque a esse imposto. Então, eu tenho aqui um subgrupo chamado de despesas tributárias e dentro dela tem o PIS. 2 cliques, informei. O fornecedor. O fornecedor quem é que manda as DARFs para você? Vem como prefeitura, Ministério da Fazenda, Receita Federal. Então, vocês vão cadastrar eles como fornecedor, um desses, que corresponde ao imposto do PIS, e associar ele aqui dentro. Caso eu não tenho ainda, mas eu posso, vou cancelar aqui e vou cadastrar, só para vocês verem como fica. Então, vou vir aqui em fornecedor, vou incluir. Aqui o meu é do Ministério da Fazenda.
Informa o telefone. O e-mail. Então, está cadastrado, tá? Então, vou voltar aqui em finanças de novo. Retenção padrão. E vou incluir. PIS é 0,65. Não sei o nome de PIS, vou colocar a abreviação. E ele é sobre uma nota de receita. Então, eu venho aqui na classificação para receita. Posso pesquisar aqui na busca, ó, por exemplo, PIS. Clico aqui na lupa. Ó, tá vendo? Por que eu falo que a descrição é importante a gente detalhar ela? Porque se vocês vão fazer uma pesquisa pelo campo de busca, o que ele fez para mim? Ele me trouxe duas opções de PIS. Se eu não sei, se eu não conhecesse, eu ia escolher qualquer uma. Pode ser que eu escolhesse errada. Como eu sei, por quê? Por causa da numeração, que as despesas tributárias elas estão dentro do grupo 2, então esse 3,22 eu vou ignorar, é de outra situação. Tá? Então é importante que a gente discrimine os dados bem para que na hora que a gente faça a busca pelo campo, venha a informação correta. Então, fornecedor, vou colocar aqui, ó, Ministério da Fazenda. Eu quero utilizar no financeiro, eu quero utilizar em notas fiscais, eu quero deduzir em nota fiscal eletrônica. Esse deduzir em nota fiscal eletrônica, que é a última opção, ela só funciona, por enquanto, no município de São Paulo, tá? Quem emite nota aqui no município de São Paulo, tem NABs, a gente consegue fazer as configurações para que ele possa gerar todo o processo pelo sistema e só envia a informação para a prefeitura para que a nota possa ser gerada e retornar para a gente. Por enquanto, outros municípios, outros estados, ainda não conseguem gerar pelo NABs. Vão continuar gerando de forma que vocês fazem hoje, que é acessar o site e gerar a informação. Mas podem já deixar marcado esses 3 itens já configurados, tá? Esses 2 aqui não tem necessidade ainda. Só dá um OK. Se eu vim aqui no localizar, o imposto primeiro já vai estar cadastrado. E aí eu vou incluir e vou cadastrar os demais. Imposto de renda, 1,5. Também é sobre uma nota de receita. Despesas tributárias. Fornecedor, Ministério, e vou marcar aqui. Ó. Então, todos os impostos que são deduzidos na nota fiscal, vocês vão cadastrar aqui dentro. Tá? Mesmo que é aquele imposto que não é gerado em todas as notas, é uma ou outra, cadastra também, porque na hora que a gente for deduzir essa informação do valor, vocês vão ter a opção de escolher quais são os impostos que você quer utilizar para deduzir sobre aquele valor selecionado. Tá? Então, cadastre todos que são deduzidos na nota. Os demais que não são, não tem necessidade. Só vai atrapalhar se vocês colocarem aqui. Então, finanças, a gente viu conta corrente, retenção padrão, classificação financeira e tipo de baixa e lançamento. Mais uma configuração que a gente precisa fazer é a natureza de operação. A natureza de operação ela vai servir para quem quer gerar nota fiscal pelo NABs. Tá? Então, eu vou colocar aqui a natureza de operação. Prestação de serviço. Vou dar um OK, tá? Então, se tiver demais, vocês podem ir cadastrando mais. No caso aqui, geralmente é sempre prestação de serviço. Tá? Então, com essas configurações que a gente fez, a gente já consegue trabalhar com a parte financeira. Já consegue incluir títulos, já consegue baixar títulos e já consegue fazer algumas consultas de relatório. Tá? Então, vindo aqui em finanças, o primeiro item que eu vou selecionar é a opção chamado contas a pagar e receber. Tá? Tenho também o contas a pagar ou contas a receber.
o que eu cadastrar nesse primeiro, contas a pagar e receber, eu vou conseguir enxergar tudo que é a pagar nesse ou tudo que é receber nesse. Só que, para mim, eu gosto de usar o primeiro porque eu consigo visualizar tudo de uma vez, tá? Mas quem quiser utilizar separadamente também pode. Só vai ter alguma diferencinha na hora de incluir, mas o processo é o mesmo que a gente vai fazer aqui agora. Tá? Então, selecionei o primeiro item, contas a pagar e receber. Essa vai ser a tela que vocês vão acessar com bastante frequência, que é onde vocês vão gerar relatórios, onde vocês vão fazer consulta de dados específicos, onde vocês vão lançar receitas e despesas e onde vocês vão fazer a baixa dessas receitas e despesas. A primeira coisa que deve ser feito, caso vocês tenham mais de uma empresa cadastrada dentro do Naves, que a gente chama das empresas financeiras, é escolher a empresa. No caso, ela sempre vai vir como uma empresa padrão. Se tiver as demais, você vai clicar aqui no botão e ele vai aparecer as outras opções para escolha. No meu caso, eu só tenho uma. Então, eu não vou me preocupar com isso. Quem tem duas sempre tem que estar atento para saber qual é a empresa que você quer incluir o título. Depois que eu escolhi a empresa, eu vou clicar no botão incluir. Então ele vai me abrir uma tela chamada de inclusão de títulos. E a primeira pergunta que ele está fazendo é qual que é o tipo de movimento? Eu quero lançar uma despesa ou quero lançar uma receita? Vamos começar pela despesa, né? Se eu escolher esse receita, observa que o campo fornecedor vai mudar para cliente. Ó. Isso é padrão do Naves, mas isso não impede de eu querer gerar uma receita para um fornecedor, para um contato, para um usuário, ou gerar uma despesa para cliente, para contato ou para usuário. É simplesmente clicar nesse botão com a seta azul e vermelha, ó, que ele vai mudando o campo de busca para vocês escolherem. Escolheu, clica na lupa e seleciona o fornecedor. Caso vocês não tenham o fornecedor cadastrado, clica no botão incluir aqui do lado, ó, e ele vai abrir a tela de cadastro de fornecedor para que vocês possam inserir um fornecedor novo. Então, todos os tipos de gastos que vocês tenham que vão lançar dentro do Naves, tem que cadastrar ele como fornecedor, ok? Senão vocês não vão conseguir utilizar, não vão conseguir incluir o título dentro do sistema. Então, essa parte de inclusão de títulos, o fornecedor ele é muito importante. Então, vou colocar aqui um exemplo, especialista, número de documento, é se eu tivesse uma nota ou algum outro número que eu pudesse especificar aqui, um exemplo, especialista me mandou uma nota fiscal, então posso vir aqui e colocar NF 001. Ah, senão posso deixar em branco, não é obrigatório. Depois que eu escolhi o número do documento, eu vou informar qual que é a data que eu emiti, que foi emitido para mim, um exemplo, 1/8, e quando vai vencer, 3/8. E aqui o valor total. Vamos dizer que aqui o especialista ele me forneceu um equipamento de informática, né? Então, esse valor que eu estou pagando aqui de 1 milhão foi equipamento que eu comprei para a área de informática. Se esse valor ele foi parcelado para mim, eu clico aqui no botão parcelado, ó, e escolho em quantas parcelas eu quero dividir. Ah, quero dividir em 5. Depois que eu escolher a quantidade de parcelas, eu vou informar qual que é a classificação financeira. Então, é aqui que eu vou usar aquela especificação para que quando eu bater o olho, eu saiba do que se refere. Porque até então, aqui eu olhando com as informações que tem, eu não sei do que se refere esse valor. Eu sei que o nome do fornecedor é especialista, que eu tenho que pagar para ele 1 milhão no dia, a partir do dia 3, só que eu não sei do que se trata. Então, eu clico aqui na classificação e vou encontrar uma descrição que possa se encaixar a esse fornecedor, que é o que eu estou pagando para ele. Então, eu tenho aqui, ó, sei lá, esporádicos
equipamentos. Ó. Então, eu clico aqui no equipamentos, pronto. Então, eu já sei que esse valor que eu estou pagando é referente a equipamento. Se eu quiser especificar melhor, ou eu altero a descrição, né, da classificação, ou eu posso colocar aqui no campo de observação. Tá? Posso colocar aqui que é equipamento para TI. Embaixo, a gente tem aqui da classificação mais dois campos que se chamam cliente e projeto. Se esse título que eu estou lançando, ele é uma despesa do escritório, né, da minha empresa, o que eu fiz é o suficiente. Eu não vou preencher nem cliente nem projeto, porque eu sei que é um custo do meu escritório, não tem nada a ver com os clientes e nem o projeto. Agora, se esse equipamento eu comprei para instalar no cliente que eu estou fazendo o projeto, que eu estou fazendo a minha obra, enfim, e esse custo é especificamente daquele projeto, aí eu vou selecionar aqui o cliente e vou selecionar o projeto. Quando eu faço isso, eu estou especificando que esse custo ele é desse projeto. E através dessa especificação que eu faço, eu vou conseguir emitir os meus relatórios de projeto, aonde eu vou enxergar o que eu gastei de horas, o que eu tive de receita e o que eu tive de despesa. E aí, no final, o relatório vai me dar qual foi o resultado, se foi positivo ou se foi negativo. Tá? Então, quando os títulos que eu estou lançando, ele é específico para o projeto, eu sempre vou mencionar o cliente e o projeto. Agora, quando é da empresa, eu vou sempre deixar em branco. Aqui em cima a gente tem um campo chamado categoria, que é para a gente poder definir isso, tá? Aqui é um filtro, então toda vez que vocês clicarem no campo diretas, você está pedindo que o sistema processe informações de títulos que estão amarrados a projeto. Então, quando eu mencionar aqui a opção cliente e projeto, eu estou falando que é um título direto. Quando eu deixar em branco o cliente e um projeto, eu estou falando que é um título indireto. Tá? Então, direto amarrado ao projeto, indireto é do próprio escritório. Ok? Vou dar um ok agora. E aqui, como eu pedi para parcelar em 5 vezes, ele dividiu para mim aqui de forma automática, 30 dias em cima de cada data, e a data de emissão ficou todas iguais porque eu emiti hoje, no dia 1º. Se eu quiser deixar a data de emissão igual a de vencimento, eu clico no botão incrementar aqui, ó, que ele vai deixar igual. Se vocês quiserem alterar a data de vencimento e de emissão à mão, clicando e alterando, podem fazer também. E se vocês quiserem mudar os valores, vocês podem mudar, desde que a somatória das 5 parcelas, a diferença fique 0. Se aqui tiver positiva ou negativa a diferença, você não vai conseguir gravar. Ok? Então, dou um gravar agora. As 5 parcelas estão lançadas aqui dentro. Ó. A primeira parcela, uma de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5 e 5 de 5. Referente à mesma nota fiscal, datas e vencimentos diferentes, referente à mesma classificação financeira. E o valor bruto é igual ao valor líquido, porque eu não tenho imposto nenhum sobre essa nota fiscal de despesa. Tá? Então, pronto, lancei minha despesa. Ela está em aberto, porque está aguardando a data de vencimento, né? Quando eu baixar esse título, ela vai sair dessa tela e vir para essa aba chamada baixados. Então, eu tenho 2 abas aqui, ó, aba em aberto e aba baixados. Tá? Então, está lançado em aberto. Se eu precisar editar, eu posso dar 2 cliques ou clicar no botão editar, que ele vai abrir a tela e eu posso fazer as modificações necessárias. Se eu quiser deletar, é só selecionar e clicar no botão excluir, que ele vai limpar do meu banco de dados.
Se eu quiser transferir, o que é o transferir? Quem tem mais de 2 empresas cadastradas pode ter, na hora de ter incluído o título, se confundido e cadastrado na empresa errada. Então, em vez de você excluir e refazer o processo de novo, clica no título que está lançado no lugar errado, clica no botão transferir e envia ele para a empresa correta. Então, ele sai de um canto e vai para o outro, sem necessidade de você fazer a exclusão dele e cadastrar novamente. Tá? Então, esse transferir, a finalidade é simplesmente isso. Quem tiver mais de uma empresa aqui e quiser transferir títulos entre empresas, é só selecionar e transferir e escolher a empresa. O replicar, ele já é uma ferramenta também importante para vocês, porque vai facilitar a inclusão de dados dentro do NAPS. Vou incluir mais um título. Incluir. Vou colocar aqui os dias. Vencimento dia 2. Pagamento dia 4. Vamos dizer que esse dias ele me fornece água. É a nossa Sabesp aqui. Então, eu pago lá R$200 de água. Vou informar aqui na classificação financeira. Então, vou procurar alguma classificação que possa se encaixar. Então, não tenho nada aqui que possa entrar dentro dessa classificação. Então, eu teria que sair da tela. Vou cadastrar uma aqui, ó. Vou sair da tela. Vou vir aqui em Finanças. Classificação financeira. Localizar. Então, eu tenho aqui a maioria das informações dentro de despesas administrativas. E vou incluir uma classificação nova referente à água. Olha, eu tenho de aluguel, eletricidade, mas eu não tenho de água. Então, o último número cadastrado é o 2.63.6. Ou, se eu preferir, no caso aqui, ele está 2.610, 2, 4, 6, 8. Ele está pulando de 2 em 2. Se eu quisesse ordenar e deixar de 1 em 1, é só eu alterar. Então, depois eu modifico, mas eu vou colocar aqui 2.61.1. Então, vou cancelar, incluir 2.61.1, conta de água, grau 3 e analítico. Dou um OK, vou aqui no localizar, ó, tá aqui, ó, conta de água. Tá? Agora eu cancelo e volto lá no meu finanças, contas a pagar e receber. Incluir. Escolher aqui o dias. Emitir dia 2. Vai vencer dia 4. Valor de R$200. Aí a classificação. Conta de água. A conta de água é direto do escritório, então eu não vou mencionar nem cliente nem projeto. E vou clicar no botão OK. Deseja incluir? Não. Então eu tenho mais um título aqui. Só que a conta de água, ela é um custo fixo. Todo mês eu tenho que pagar a conta de água. Então, eu já quero deixar isso cadastrado para o ano todo, para que eu não tenha que ficar incluindo toda hora. Só que, Wagner, mas a conta de água ela tem variação de valor. Tudo bem. Conforme for chegando a conta para mim, eu seleciono o mês referente a ela e faço a alteração depois. Mas, pelo menos, eu vou já deixar o ano todo cadastrado dessas minhas contas fixas, para mim ter uma noção do que eu tenho para pagar por mês. Por mais que tenha uma variação, mas eu tenho mais ou menos o valor que eu preciso para poder quitar essas dívidas. Então, eu venho, seleciono o título e clico no botão replicar. Ó. Aqui ele vai me perguntar, fora esse que já está criado, mas quantos meses eu quero criar? Então, por exemplo, quero criar para mais 3 meses. Dou um replicar. Ele replicou aqui, ó, até novembro. Então, eu tenho mês 8, mês 9, mês 10 e mês 11. Tá? Todas as informações são idênticas. O que tira é as datas de emissão e de vencimento. São diferentes e o valor é igual. Se eu precisar no mês 9
a conta for 201, 199, eu dou 2 cliques, venho aqui e modifico. Essa aqui vai ser R$ 180, diminuiu. Então, dou um OK e pronto, ele vai e altera para mim. Tá? Então, dessa forma, utilizando, vocês cadastram uma vez só o título fixo, né, que vocês têm para pagar todo mês, e seleciona e clica no botão replicar e lança ele para quantos meses vocês quiserem. Ok? Então, essa é a forma de vocês cadastrarem as despesas. Elas podem ser vinculadas a um projeto ou elas não podem ser vinculadas a projeto. Vou colocar mais uma aqui, ó. Amazônia, R$ 150. Vou dizer que isso aqui é uma plotagem, tá? Foi uma plotagem que eu gastei para um projeto. Então, esse curso é específico de um projeto. Então, eu venho aqui e vou mencionar. Ó, cliente Wagner, projeto e treinamento webinar. Dou um OK. Não. Então, ó, a diferença. Quando eu venho aqui na categoria e falo assim, eu quero todas as minhas receitas e despesas amarrados a projeto. Então, eu marco diretas, executo o filtro, ó, ele me trouxe. Quero todas as despesas e receitas que são do escritório, que não tem vínculo a projeto. Clico no indiretas, executo o filtro, ele me traz todas. Eu quero tudo, tanto a direta quanto a indireta. Ele me traz todas. Tá? Então, toda essa informação aqui no meio servem para vocês filtrarem. Eu quero trazer todos os títulos que sejam de equipamento. Então, eu vou pegar pela classificação financeira. Ó, equipamento, executo o filtro. Ah, eu quero detalhar melhor. Eu quero que essa seja do cliente tal e do projeto tal. Então, especifica. Ah, não tem cliente nem projeto. Eu quero só do fornecedor. Ou quero só do contato. Ó. Então, vocês vão clicando no campo, executando. Quero só receita ou só despesa. Executo o filtro, ele traz tudo para vocês. Tá? Então, a gente viu a opção de incluir, editar, excluir, transferir e replicar. Antes de a gente entrar na parte de baixar, a gente só incluiu aqui despesas. A receita, ela é o mesmo processo. A única diferença é que você vai clicar aqui, ó, receita, e vai lançar as informações. Só que receitas de projeto, a gente não faz o lançamento por aqui. Não que esteja errado, não está errado, porque no final o título vai parar nessa tela. Só que, para você ter um detalhe melhor, para você ter um controle melhor, o correto mesmo é as receitas de projeto, elas serem lançadas pelo próprio projeto. Então, a gente vai dar uma voltada, né, no projeto que a gente cadastrou nas aulas passadas. E a gente tem aqui uma aba chamada de agenda de recebimento. Então, essa informação da agenda de recebimento, ela vai mostrar para você o custo que esse projeto foi fechado com o cliente, o custo que você tem para receber desse projeto. Então, aqui nesse meu caso, eu falei que eu vou receber desse projeto R$ 6.338,81. Da onde veio essa informação? Essa informação ela veio da proposta, quando a gente criou toda a nossa proposta e transformando a nossa proposta em projeto. Então, aquela informação que ele capturou da proposta, ele carregou para cá. Quem não está trabalhando com proposta, está incluindo o projeto direto, esse campo vai sempre estar em branco. Como que você vai fazer? Você vai inserir o valor aqui dentro, né, o custo total negociado, vai clicar no botão automático para poder dividir a quantidade de parcelas que vocês querem. Tá? Então, vou mostrar para vocês como vai ficar. Eu vou excluir aqui como se fosse do zero. Ó, do zero. Então, vou colocar aqui, 6.338,81. Quero dividir em 3 vezes. Então, vem aqui no botão automático. Sim. Quantas parcelas? 3. Data de vencimento a partir de hoje. Parcelar. Então, ele me parcelou em valores iguais aqui, ó.
Então, a diferença deu -1. Então, eu tenho que ajustar alguém aqui, ó, para poder corrigir. Então, corrigir, ó, incrementei e dou um gravar. Então, ele trouxe aqui, ó, 0, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Se eu quiser alterar essas descrições, eu tenho que editar e vir aqui na descrição e falar, ó, estudo preliminar. Aí eu posso alterar o valor se eu quiser também. Editar. Então, alterei, tá? Quem fez pela proposta não vai ter problema aqui para fazer, porque já vai vir pronta. Quem não está fazendo pela proposta vai ter que fazer esse caminho. Selecionar o valor total negociado, clicar no botão automático e dividir. Como se eu quiser voltar para a informação que estava anterior, eu posso clicar aqui, ó, na proposta. Sim, ele trouxe igual estava antes, ó. Igual veio da minha proposta, ok? Isso para quem tem proposta amarrada ao projeto feita. Então, aqui agora o que acontece? Eu vou ter que informar as datas de emissão e de vencimento. Então, de projeto vai vencer, emitiu hoje, vence hoje. Projeto executivo, mês 9, mês 9. O detalhamento, mês 10. Então, já tenho data de emissão e de vencimento. Então, como que eu faço para enviar essas parcelas para o meu financeiro? Então, eu vou clicar aqui. Eu posso selecionar uma ou várias, se eu quiser liberar todas de uma vez ou específicas. Depois que eu selecionei, eu vou clicar no botão liberar. Deseja realmente liberar todas as parcelas selecionadas? Sim. Bom, então eu estou falando para o sistema que já está liberado, não está ainda no meu financeiro. Só está liberado para gerar os títulos. Tá? Então, depois que eu fiz isso, eu vou agora clicar no botão controle de faturamento, que está abreviado chamado Control.Fat. Então, eu vou clicar nesse botão e ele vai abrir uma nova tela para mim. Deixa eu só salvar aqui. Tá? Então, o que ele fez? Ele abriu uma nova tela chamada controle de faturamento e aqui ele está pesquisando que 1/1 de 2016 até 31/2 de 2016 traga todos os títulos que estão liberados, que ainda não foi faturado, que ainda não foi gerado contas a receber e que ainda não foi pago. Esse é o filtro padrão que vem, mas isso pode ser modificado toda vez que vocês acessarem para consultarem as informações que vocês desejarem. Isso aqui também, além de ele gerar as informações para o financeiro, ele serve como relatório. Se vocês querem saber, eu quero saber o que eu tenho para faturar de projeto dentro do período tal ao período tal. Então, vocês fazem um filtro aqui, de acordo com os dados que vocês desejam, e pede para imprimir. Deseja expandir? Sim. Então, ele vai te dar um relatório da seguinte forma. Ó. Agosto, todos os títulos. Setembro, todos os títulos. Outubro, todos os títulos de acordo com as configurações que você fez. Aqui ele vai mostrar os vencimentos e as emissões, os custos, e se você trouxe tudo que está liberado, tudo que foi faturado, tudo que já foi pago, ele vai mostrar para você aqui de acordo com a escolha que vocês fizerem aqui. Aqui, para mim poder agora liberar esses títulos para o meu financeiro, eu tenho duas opções. Uma é gerar faturamento, que é uma nota fiscal pelo Naves.
tá? Antes de entrar a nota fiscal eletrônica, o Naves gerava a nota fiscal, aquele do talão que vocês tinham antes, pediam para as gráficas gerarem. Então, o Naves gerava isso aqui pelo sistema próprio. Não tinha vínculo nenhum com a prefeitura, somente os dados que vocês cadastravam dentro do Naves. Então, a gente utilizava a opção gerar faturamento. Hoje, com a entrada da nota eletrônica, quem quer fazer a nota pelo Naves, continua utilizando essa opção gerar faturamento e lá no final vai ter uma opção para enviar os dados para a prefeitura. Tá? Quem não quer gerar nota fiscal pelo Naves, mas só gerar um título no financeiro para saber o que você tem para receber, se utiliza a opção gerar CR, que é contas a receber. Os dois vai enviar o título para o financeiro, que é o contas a pagar e receber. Porém, o gerar faturamento, ele gera uma nota fiscal no processo, que pode ser a nota fiscal eletrônica ou uma simples nota. E a outra, gerar CR, ele não gera nenhum tipo de nota, só gera um título lá no contas a pagar e receber. Tá? Para quem for gerar nota pelo Naves, tem que se atentar aqui, ó, do lado esquerdo. Se aqui tiver esse X do lado, significa que existe inconsistência de dados para gerar faturamento no contas a pagar e receber. Então, aqui ele está reclamando que ou o cliente está sem os dados, ou o projeto está sem os dados. Quais seriam esses dados? O cliente, ele provavelmente pode estar sem endereço, CEP, e pode estar sem o CNPJ ou CPF. Se ele tiver com essas duas informações, provavelmente o projeto está sem a classificação financeira. Tá? Se todos esses dados estiverem corretos, tiverem informações, esse X aqui não é para aparecer. Então, o que eu vou fazer? Vou ter que sair, vir aqui no projeto e verificar. Ó, classificação financeira tem. Então, eu vou ter que sair daqui, ir na tela de cadastro de cliente e vou verificar os dados do cliente. Ó. Então, o Wagner tem endereço? Tem. Tem CNPJ ou CPF? Não tem. Então, ele vai ter que vir aqui e cadastrar. Cadastrei. Vamos ver agora se não vai mais aparecer. Porque isso são dados básicos para gerar uma nota fiscal. Então, o sistema não permite você gerar sem que essas informações estejam todas preenchidas. Então, sumiu. Ó. Então, era só o CPF que não existia, ou o CNPJ. Então, se eu quiser gerar uma nota fiscal pelo Naves, eu seleciono esse título, clico no botão gerar faturamento, e aí aqui eu vou começar a preencher os dados. Estou gerando uma nota de rascunho por enquanto, então vou escolher qualquer empresa, ação sistema. A natureza de operação só tem uma, que foi a prestação de serviço que eu cadastrei. E qual que é o tipo de serviço? Aí eu posso colocar aqui, né? Projeto arquitetônico. Essa nota, ela possui PIS? Se sim, marca. Ela possui imposto de renda? Se sim, marca. Você quer gerar sem agrupar os lançamentos ou você quer agrupar os lançamentos? Eu quero os lançamentos separados. Eu quero o PIS em uma linha, eu quero imposto de renda em outra linha, eu quero o valor do projeto em outra linha, não quero agrupado. Para datas de emissão de nota, usar a data de emissão do título ou a data do dia. Então, essa nota que eu vou gerar, eu quero usar essa data do dia 3 ou eu quero usar a data do dia? Tá? Então, é essa pergunta que ele faz. Então, eu quero a data do dia, que é a mesma, a data do título, que é a mesma do dia. Se vocês quiserem colocar alguma informação no corpo da nota, vocês podem utilizar o campo de observação. Então, eu posso vir aqui e colocar, ó. Então, coloquei aqui a informação. Então, essa descrição vai sair no corpo da nota quando eu emitir. E vou clicar no botão OK. A nota fiscal foi gerada com sucesso. Lembrando que ainda é uma nota de rascunho. Dou um OK.
Ela sumiu por quê? Porque ela não faz mais parte desse filtro. Aqui ele só está pedindo para me trazer os títulos que estão liberados, que não foi faturado, aquele já foi, e que não foi gerado contas a receber e nem foi pago. Se eu quiser ver aquela nota, né, onde ela se encontra, eu posso vir por aqui, ó, nota fiscal, ó, apareceu aqui, ou um caminho que tem é aqui, ó, vou sair de tudo aqui, ó, finanças, notas fiscais, ó. Dentro da tela notas fiscais, você vai ter 3 abas. A aba notas fiscais, vocês vão todas as notas geradas, as notas que foram canceladas e as notas de rascunho. Essas de rascunho vão sempre aparecer quando a gente gerar ela pela agenda de recebimento do projeto. Ela vai vir primeiro como rascunho, para que a gente possa analisar as informações, ver se todos os dados estão corretos, para sim transformar ela em uma nota. Então, eu vou clicar aqui no botão editar. E aqui ele vai me mostrar o layout. Então, eu tenho nome, classificação, projeto, natureza, dados do sacador, que é dados do cliente, as descrições, então é a fase anteprojeto, de R$ 2.112,94. Tem um imposto do PIS e imposto de renda, que é R$ 13,31. Isso aqui ele já calculou, porque na minha configuração eu já defini que o PIS é 0,5% sobre o valor total do título e o imposto de renda é 1,5% sobre o valor total. Então, ele já calcula para mim. Tá? Se eu quiser visualizar como ficaria a minha nota pelo Naves, eu posso clicar aqui no botão imprimir. Ó. Aí ele me pergunta, quantas vias você quer ver? Eu quero ver só a via destinatário. Eu quero que o tipo seja nota fiscal. Eu quero que o valor no cabeçalho apareça deduzido, que é os 2.112 menos 13 menos 31. E no rodapé eu também quero que apareça o valor com dedução, não um valor bruto. E o tipo da nota eu quero o tipo 1. Tá? Se eu dar um OK aqui agora, ele vai gerar para mim a nota. Então, o modelo da nota do Naves, que é aquele modelo antigo, ele sai dessa forma, com o layout do seu escritório. O número da nota ainda não apareceu porque eu não finalizei. O número é sequencial. Aqui ele apareceu com o valor deduzido já, ó, que é os 2.000 e pouco menos os impostos. A descrição. E aqui é a observação que eu coloquei lá. Ó. Tá? Então, se vocês quiserem utilizar esse modelo para alguma finalidade, podem gerar dessa forma, tá? Bom, tá todas as informações do jeito que eu quero, estão corretas. O que eu vou fazer agora? Vou clicar no botão gravar, ó. Quando eu clicar no botão gravar, ele vai me dar 4 opções. A primeira é não gerar retenção no financeiro, mas alterar o valor líquido. Então, o que ele está falando para mim nessa opção? Que em vez dele lançar 2.112,94, tanto no valor bruto quanto no valor líquido, no valor líquido ele vai lançar os 2.000 menos esse valor de imposto. Tá? Essa é a primeira opção. A segunda é gerar o valor bruto igual ao valor líquido. Então, ele ignorar os 2.000 e pouco sem o imposto e ia lançar o valor bruto nas duas colunas. O terceiro é gerar retenção no financeiro, alterando o valor líquido. Aqui, ele ia gerar um título de despesa para PIS, iria gerar um título de despesa para imposto, fora o título de receita da fase anteprojeto. Então, ele ia gerar 3 títulos para vocês. 2 de despesas, que é desses impostos, e 1 de receita, que é o valor que você ia receber do cliente. Ou o último, que é não gerar financeiro, só quero emitir uma nota. Tá? Geralmente, é utilizada a primeira opção. Ela é a mais utilizada. Tá? Então, eu seleciono aqui a primeira, dou um gerar nota. Ó. Deseja gerar nota fiscal? Sim. Ele gerou aqui, ó, número 1, que é a primeira nota que eu estou gerando no sistema. Se eu quiser imprimir agora,
Eu posso pedir aqui para imprimir, ó. Ele já vai me trazer aqui o número 1 com as informações. Posso salvar em PDF e eu pedir para imprimir direto, tá? Então, dou um sair aqui, ó, ele saiu da aba de rascunho e veio para a aba de notas fiscais. Se eu sair daqui agora e vim aqui no Finanças, contas a pagar e receber, olha o que aconteceu. Tem uma receita do cliente Wagner, da nota fiscal número 1, que foi emitida dia 3 e vai ser paga no dia 3. O valor bruto é R$ 2.112,94, porém eu vou receber R$ 2.067,52, referente à classificação projeto, ao cliente Wagner, ao projeto treinamento webinar. Como que eu sei do que se trata essa diferença? Quando eu clico no título, aqui embaixo eu tenho um campo chamado retenções, valor e fornecedor. Cliquei aqui, ó, no título, ele me mostrou que dentro desse título existe uma despesa de PIS e existe uma despesa de imposto de renda, que somando os dois, mais o valor líquido, vai bater com o valor bruto. E toda vez que tiver um sinalzinho de mais aqui, ó, significa que você gerou receita, imposto. Tá? Então, essa é a nota fiscal gerada pelo Naves, tá? Não é a nota fiscal gerada pela prefeitura. Se eu quero gerar nota fiscal pela prefeitura, eu vou mostrar só o caminho, mas a gente não vai conseguir gerar por aqui, porque eu preciso de um token instalado na minha máquina e eu não tenho isso. Mas eu vou fazer só as configurações, no final ele vai dar erro, mas só para vocês entenderem como que é o processo. Primeira coisa, eu tenho que vir aqui em utilitários, configurações, empresa principal. Eu vou clicar aqui na aba de configurações gerais e na aba MFE. Ó. Aqui eu vou falar ó, que eu utilizo nota fiscal, serviço da Prefeitura de São Paulo. Então, essa é a primeira configuração que você tem que fazer. Dou um OK. Espera um pouquinho que vai sair. Bom, vem aqui de novo em utilitários, configurações, empresa principal, financeira. Vou escolher aqui a minha empresa, que é a empresa principal. Aqui eu posso colocar a imagem para poder aparecer na nota. Aqui eu posso configurar a impressão, como que eu quero que apareça, padrão. Ó. Quero que seja sempre não gerar retenção. Quero sempre que seja destinatário, nota fiscal, deduzir. Quero que seja nota fiscal, trava por emissão. Então, faço as minhas configurações aqui, ó, banco, imprimir projeto. Então, eu faço as minhas configurações. E a última, aqui dentro, eu tenho que fazer as configurações, colocar o nome do meu certificado, qual é o tipo de serviço que eu falo, se tem imposto de ISS. Então, eu tenho que fazer essa configuração aqui para que eu possa conseguir emitir a nota fiscal, tá? Que são dados que eu não vou ter porque eu não tenho um token instalado na minha máquina. Mas quem tem de São Paulo, caso tenha de São Paulo e quer utilizar, são essas configurações que são feitas que quem vai fazer é o próprio suporte, tá? Mas só para vocês entenderem como funciona. Vou voltar aqui no projeto. Bom, aí como ficou? Ó, o anteprojeto, ele está liberado, ele foi faturado, que foi gerada a nota fiscal, e ele se encontra lá no contas a pagar e receber. Então, ele está aguardando o que agora? Só chegar a data da baixa para poder marcar aqui que foi pago. Ó. Tá? Então, aqui dentro da agenda de recebimento, você tem todo o controle dos títulos dos seus projetos. Você sabe o que já foi faturado, o que já foi liberado, o que já foi pago. Aqui em cima ele te dá um resumo, ó, tenho negociado 6 mil, eu faturei 2 mil, eu tenho para faturar ainda 4 mil e eu tenho para receber 2 mil e não recebi até agora nada. Então você também tem um histórico aqui em cima, tá? Vou clicar no controle de faturamento, vou selecionar a próxima. Se vocês não for gerar nota fiscal, né? Vocês vão querer gerar o título direto para o financeiro,
Em vez de vocês escolher o gerar faturamento, vocês vão clicar no botão gerar CR, tá? Gerar CR é bem mais simples, ó. Cliquei, ele me pergunta qual que é a empresa. Se eu já tiver o número da nota que eu emiti, eu coloco, se não, deixo em branco e dou um OK. Deseja gerar o financeiro? Sim. Financeiro gerado com sucesso. Também sumiu, que não faz mais parte desse fio. E se eu vim aqui, a diferença, que eu não gerei nota fiscal, mas ele se encontra no meu contas a receber. Ó. Vou salvar, vou sair, finanças, contas a pagar e receber, e eu tenho outro título aqui, que é do mesmo projeto, é a segunda parcela, porém o valor bruto é igual ao valor líquido e eu não tenho o número de nota. Ah, Wagner, mas eu preciso gerar um imposto, por mais que eu não emiti nota pelo NAS, mas eu não vou receber 2.112, eu vou receber 2.097. Como que eu faço? Dou 2 cliques, clico no botão retenção, ó. Aqui ele vai me mostrar os impostos. Eu quero escolher os dois, deixo do jeito que está. Eu quero tirar um dos dois, seleciono e dou um delete, ele vai apagar o valor. Tá? Clico no botão gravar e dou um OK. Pronto, ficou igual. A diferença é que um eu gerei pela nota fiscal, o outro não, mas os dados são idênticos. Tá? Então essa é a diferença de eu gerar uma nota fiscal ou eu gerar só um contas a receber. No final, as informações sempre vão parar no mesmo local, que o objetivo é ter elas dentro do contas a pagar e receber. Tá? Então, por esse motivo, a gente não inclui as receitas de projetos por aqui, gera pela agenda de recebimento. As outras receitas que não são parcelamentos de projeto, vocês podem cadastrar por aqui. Ok? Bom, agora vocês já sabem como incluir as receitas, como incluir as despesas. A gente vai fazer o que agora? As baixas, tá? Então, eu quero baixar uma despesa. Então, eu seleciono, clico no botão baixar, venho aqui do lado direito e vou escolher qual é a conta corrente que eu vou utilizar. Então, eu quero baixar no Bradesco. Qual que é o tipo da baixa? Foi feito um DOC e ela está sendo paga hoje e vai movimentar minha conta hoje, tá? Então, tem significativo esses dois campos. A baixa é só informando que eu estou pagando hoje ou recebendo hoje. O movimento é que eu quero que esse valor de R$200, ele... R$200.000, ele altere o saldo da minha conta corrente, que é do Bradesco, e na data de hoje. Se eu estivesse pagando com cheque, eu poderia colocar daqui a 2 dias. Baixei hoje, só que daqui a 2 dias que vai movimentar a conta corrente para mim, do sistema. Tá? Vem aqui e dou um baixar. Ó. Pronto, já sumiu aqui. Próxima parcela do dia 3/9. Se eu quiser baixar outra, é só selecionar. Se eu quiser baixar mais de uma, eu vou clicando aqui e vou selecionando. Ó. Quero baixar essas duas. Dou um baixar. Escolho qual que é a conta corrente, o tipo da baixa e a data. Só que eu estou baixando 2 títulos juntos. Eu estou baixando porque, por exemplo, eu estou pagando com o mesmo cheque, né? Coloquei aqui o número do meu cheque. Estou pagando com o mesmo cheque. Só que no sistema, eu não quero visualizar isso como um único título. Eu quero ver ele separadamente. Se eu quero ver separadamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar aqui, ó, baixar individual. Porque se eu estou baixando mais de um título junto e não marco essa opção, o sistema vai me criar lá no relatório um título chamado vários com valor total de R$350. Então, por mais que eu estou baixando junto aqui, eu quero baixar ele individual, porque eu quero ver ele separadamente. Então, eu marco essa opção de baixar individualmente e clico no botão baixar. Pronto, baixou os dois, só que na hora que eu consultar, eu vou ver eles individual. E vou baixar agora uma receita. Então, seleciono, baixar, selecionar a conta corrente. Pagou em dinheiro, data, e eu quero dar um desconto porque ele me pagou em dinheiro. Então, eu vou marcar aqui, ó, baixar pelo valor líquido, e vou clicar no botão baixar com juros e desconto. Então, vou dar um desconto aqui de R$100. Eu poderia cobrar uns juros. Ó,
Então, em vez de eu receber 2.067, eu vou receber 1.967. Dou um OK. Pronto, baixei. Venho aqui na aba de baixado, tenho todos esses títulos baixados, tudo na conta corrente do Bradesco. Aí entra a parte de estorno, né? Baixei errado a informação. Preciso retornar os dados. Olha, não era para dar desconto. Eu tinha que receber o valor total. Baixei errado dentro do sistema. Então, eu seleciono, clico no botão estorno. Deseja realmente estornar o lançamento? Sim. Ó. Ele some da aba de baixados e volta para a aba de em aberto. Aí aqui eu seleciono, baixo novamente, corrijo o que precisa ser corrigido e faço a baixa. Pronto. Vem aqui no baixado, já está baixado com o valor que era anteriormente. Então, caso vocês precisam ter alguma informação, dá 2 cliques. Se a informação que você quer alterar está em branco aqui, ó, então vocês conseguem modificar por aqui mesmo. Agora, se for essas que estão em negrita, aí você vai ter que fazer o estorno. Ok? Bom, finalizei a parte do controle. Cadastrei os títulos, chegou na data de baixa, baixei os títulos, pronto, ele já está baixo na minha conta. Aí eu tenho um campo chamado aqui C.C, ó. Quando eu clico nele, ele se chama Movimento de Contas Correntes. Essa tela de movimentos de conta corrente nada mais é que o extrato da sua conta corrente, igual você puxa no seu banco, mas pelo sistema. Aqui você consegue ver o extrato de todas as contas que você tem, e aqui vai mostrar, dentro do período que você está consultando, todos os títulos que já foram baixados nessa conta. Então aqui ele tem um saldo. Ó. A gente não começou a conta do Bradesco com R$1.000? Hoje, com as baixas que eu fiz, ela ficou negativo, menos R$ 197.282,48. E o conciliado permanece com 1.000. Por quê? Essa parte aqui é onde a gente vai fazer a nossa conciliação bancária, que é a verificação se todos esses títulos que eu baixei realmente foram debitados ou creditados de forma correta. Então, uma vez por semana, duas, uma vez por mês, dependendo da movimentação sua de financeiro, vocês vão fazer a comparação do extrato da conta corrente do seu banco com a movimentação da conta corrente do Naves. Vão puxar um relatório e vão verificar um exemplo. Na conta corrente, no extrato da conta, tem um débito de R$200.000? Ah, tem. Então, eu vou dar 2 cliques. Ó. Então, confirmei que esse valor que eu baixei realmente foi debitado na minha conta. E automaticamente, quando eu cliquei 2 vezes, ele modificou o conciliado. Agora não é mais 1.000 positivo, agora eu tenho 199.000 negativo. Esse do dia 3, de 150, foi debitado? Foi, ó. Cliquei, ele veio aqui e confirmou. O do dia 3, de R$200, foi confirmado? Foi. Então, conforme eu vou clicando e confirmando, ele vai modificando. Ó. Então, no final, quando eu conciliar tudo, o saldo, o conciliado tem que estar igual ao saldo. Se tiver diferente, alguma informação eu fiz errada. Ou eu baixei título errado, ou eu baixei título a mais, a menos, aí eu vou precisar analisar para ver onde está o meu erro. Tá? Então, a conciliação bancária é essa que você faz para poder sempre estar baixando as informações corretamente e até mesmo pegando erros no seu extrato. Um exemplo, era para você ter recebido 2.067, o cliente pagou só 2.000. Então, você consegue pegar por aqui esses erros, que é a conferência do Naves com o seu banco. Tá? Além disso, vocês também podem fazer filtros, né? Aqui vocês têm a opção de fazer filtros. E você também pode incluir, pode editar, pode excluir, pode transferir. Tá? Então, eu posso incluir título aqui? Pode. Só que não são todos os títulos que você pode incluir. Os títulos para serem incluídos aqui dentro são tarifas bancárias, aplicações, rendimento, juros, tudo que está envolvido na sua conta corrente. Tá? Então, tudo que está envolvido na conta corrente você vai lançar aqui. O que não faz parte da conta corrente é lançado no contas a pagar e receber.
ok? Então, aqui você pode lançar como as tarifas bancárias, como despesas, os rendimentos como receitas, preencher os dados e fazer o lançamento. Vou lançar aqui um. Então, despesas bancárias, DOC, R$ 100. Quero já lançar conciliado, que é essa confirmação aqui, ó, e dou um OK. Então, lançou aqui. Qual que é a diferença? Ó? Todos os títulos que veio lá do Contas a Pagar e Receber, eles estão com a cor roxa, chamado CPR. E todos os títulos que foram criados pelo movimento de conta corrente, eles estão com a cor verde, chamado C.C, que é a origem. Ó. A origem C.C. A origem no Contas a Pagar e Receber, ou quero ver ambos. Tá? Então, vocês fazem a seleciona aqui, fazem o filtro que desejarem, pedem para imprimir, e ele vai gerar o relatório para você. Então, eu iniciei minha conta com R$ 1.000, tive só um crédito, o restante débito, minha conta ficou no vermelho, 197.382. Então, nada mais é que um extrato do Naves. Então, você pode editar, você pode excluir só os títulos que foram cadastrados por essa tela, e você pode fazer transferência. A transferência não é de um título para o outro. A transferência é de um valor de um banco para o outro. Então, se eu quero tirar um valor do Bradesco para enviar para o Caixinha, eu clico no botão transferir, informo qual que é a conta corrente de destino, o valor da transferência e clico no botão transferir. Ó. Aqui dá um erro. Transferir, caixinha, 200. Então, ele vai e cria aqui um título de despesa, transferência para o caixinha de R$ 200. Se eu vim aqui no caixinha, ele criou um título de receita que veio do Banco do Bradesco de R$ 200. Ok? Então, essa é a tela de movimento de conta corrente. E aqui a gente voltou para a tela de contas a pagar e receber, onde você também pode gerar filtros. Quero só ver receitas, quero só ver despesas, quero imprimir as informações. Ó. Então, faço o meu filtro, peço para imprimir e ele vai gerar os dados para você. Tá? Vamos lá no projeto, para vocês verem como que ficou o projeto. Então, aqui ele mostra, ó, anteprojeto, liberou, faturou, gerou contas a receber, já foi pago, recebi no dia 3/8/2016, referente à nota número 1. Esse campo de nota só vai aparecer aqui para vocês caso a nota seja gerada pelo Naves. Se não foi gerada pelo Naves, não vai aparecer aqui. Tá? Então, essa é a parte de lançamento do financeiro. Então, eu passei para vocês como vocês vão configurar, né, que são o preenchimento dos dados. Depois, como vocês lançam as receitas e despesas dentro do financeiro, utilizando a agenda de recebimento, e pela agenda de recebimento vocês conseguem gerar nota fiscal, ou simplesmente gerar o título. Expliquei também como vocês fazem a baixa desse título, e como vocês fazem a conciliação bancária. Tá? Vou mostrar para vocês agora alguns relatórios que vocês podem estar utilizando no dia a dia para fazer análise das informações. Um deles se chama Budget, que fica em Finanças, Budget.
tá? Esse relatório, ele é gerado uma vez por ano. Ele é cadastrado, configurado no Naves uma vez por ano. Então, aqui eu não tenho nenhum de 2016. Então, eu vou fazer o quê? Clicar no botão incluir. Vou colocar aqui 2016. E na utilização do nível, vou colocar o último nível. Sempre o último, tá? E dou um incluir. Então, o que que ele faz? Ele pega toda a classificação financeira que eu construí e monta um relatório. Ah, mas agora eu fiz modificações. Não tem problema. Toda vez que vocês modificarem e acessar o relatório, ele refaz e traz com as informações já modificadas, tá? Então, depois que eu cadastrei o primeiro, eu só vou incluir um novo budget agora só o ano que vem. Então, o que que esse relatório me traz? Ele me traz tudo que eu tive de receita e de despesa mês por mês, separadamente por classificações, agrupadas nos seus grupos e subgrupos ou separadas pelos seus atributos. Então, aqui ele está me mostrando que na aba real, a aba real vai alimentar essa planilha com todas as receitas e despesas lançadas no contas a pagar e receber. Então, tudo que vocês lançarem lá vai aparecer na aba real. Então, aqui ele está me falando que de projeto no mês de agosto, eu tenho R$ 2.112, né? E eu tenho também no mês de setembro R$ 2.112 para receber. Esse sempre valor bruto aqui, tá? Nunca valor líquido. Aqui sempre vai aparecer pelo valor bruto. Então, de entrada, né, eu só tenho em agosto R$ 2.112,94 no momento. Já de despesa, eu tenho R$ 200.395,42. O que se refere a essa despesa? Então, a gente vai procurar aqui, ó. Essa despesa, ela é R$ 13,73 do PIS, R$ 31,69 do imposto de renda, mais R$ 200 da conta de água, mais R$ 150 de plotagem e mais 200 mil de equipamento. Então, no final, na somatória, você vai ter o seu valor líquido, se foi positivo ou se foi negativo. Ok? Porque aqui ele vai especificar detalhadamente entre as suas classificações. Então, aqui você consegue acompanhar se o seu resultado foi maior, foi menor, mês a mês. E no acumulativo, né, no meu caso aqui, eu tenho uma única classificação chamada projeto, aonde esse projeto pode receber parcelas de diversos tipos de projeto, arquitetônico, paisagismo, hidráulica, elétrica. Se vocês quiserem saber qual é a composição desse valor total, é só clicar com o botão direito em cima e na composição, que ele vai detalhar para vocês aqui de quem que são os clientes que estão pagando o valor de projeto, tá? Tanto para a despesa quanto para a receita. É até bom que vocês olhem, porque se vocês fizerem algum lançamento errado, exemplo, estamos com a classificação, essa classificação é exclusivamente para receita, mas aí na correria você usou essa classificação para lançar uma despesa, vai aparecer aqui qual é a despesa, e aí fica fácil você corrigir, tá? Então, quando vocês quiserem ver essa somatória total, o que que se refere? Aí é só clicar com o botão direito. Isso não dá para fazer nos grupos, tá? É só nos atributos. Ó. Então, essa é a coluna real, que ela pode ter modificações alteradas de acordo com a base de busca que vocês colocarem aqui, ou com o status. Aqui eu quero ver por data de emissão, por vencimento ou baixa. Então, eu vou modificando e executando. E ele vai alterando. Eu quero ver só os títulos que foram baixados, os que estão em aberto ou ambos. Então, ele vai modificando para você. Eu quero fazer uma projeção. Eu quero todos os títulos que estão lá na minha agenda de recebimento, que eu ainda não liberei para o meu financeiro, quero trazer aqui para ver como que vai ficar a situação. Então, clico no incluir, clico no gerar, ele trouxe. Ó. Então, até o mês de outubro eu tenho parcelas para receber. Que ainda, se eu desmarcar aqui no agenda, ó, em outubro já não vai aparecer mais. Ó. Então, aqui é uma simulação que ele faz. Ele pega
os títulos que ainda estão parados lá na agenda de recebimento, que não foi liberado para o financeiro, e traz para esse relatório para que vocês possam analisar com mais detalhe. A segunda aba é a aba chamada de orçado. O orçado, ele serve para vocês fazerem o seu planejamento anual. Então, aqui vocês vão informar quais são as metas que vocês têm para atingir mês a mês, referente a cada classificação. Para isso, vocês fazerem a comparação do real, do que vocês realizou e o que você orçou. Tá? Então, no orçado, vocês podem clicar no campo e inserir o valor, ou vocês podem selecionar a linha e clicar no botão preencher. Ó. Coloco o valor aqui. Marca se vocês querem somar com o que já existe, quer subtrair ou substituir. E marca os meses que vocês querem. Dá um OK. Ele vai lá e altera para você tudo. Tá? Então, vocês podem fazer os seus orçados, para aí depois vocês virem aqui no realizado e comparar o que você orçou com o que você realizou. Tá? Esse relatório, ele pode ser impresso em PDF, ou ele pode ser exportado em Excel. Tá? O exportar em Excel vai ser idêntico ao que está aqui, ó, igualzinho. Com as cores, a formatação, certinho para vocês. Tá? E se vocês tiverem outros anos cadastrados, é só clicar aqui e selecionar o ano que vocês desejam visualizar. Ok? Então, conforme isso aqui é atualizado constantemente, cada vez que vocês cadastram informações novas, alteram, incluem classificações financeiras, toda vez que vocês acessarem esse relatório, ele vai vir já atualizado. Tá? Então, esse é um dos relatórios que são bem utilizados dentro do sistema Naves. Outro relatório utilizado bastante, ele se encontra em finanças, relatórios, fluxo de caixa analítico. O intuito desse relatório é fazer um planejamento de previsão de como que vai ficar a sua conta corrente dentro de tantos dias. Então, esse relatório, ele sempre é gerado em cima da data atual que você está acessando. Então, ele permite vocês escolherem a quantidade de bancos que vocês querem fazer esse planejamento, a empresa, no caso, se vocês deixarem em branco, vai trazer de todas as empresas, os títulos lançados, o tipo, se você quer fazer só uma análise, uma projeção. No caso da projeção, sempre da data atual, no caso, no nosso é no dia 3/8, mais 30 dias. Então, ele vai pegar do dia 3/8 até o dia 3/9, e todos os títulos lançados dentro do sistema, ele vai mostrar para você. Ó. Então, ele vai mostrar aqui ó, o que, que vocês têm de lançamento. No nosso caso, não tem nada. Mas se tivesse aqui, ia aparecer todos os títulos e como o saldo da minha conta iria ficar até esses 30 dias. Através dessa informação, eu consigo fazer uma análise com mais detalhe no meu banco, para saber se as despesas e receitas que eu tenho para receber vai ser o suficiente para atender a minha conta. Se eu vou ficar com a conta negativa, se eu vou precisar fazer cobranças antecipadas, pagamentos prorrogação. Então, dentro do fluxo analítico, você consegue tomar várias decisões referente ao que você tem para pagar e receber com o saldo da sua conta corrente, desde que você mantenha essa informação sempre atualizada. Tá? Então, esse aqui é por período. Se vocês só quiserem analisar os seus lançamentos feitos, eu escolho um período. Se você quer ver só os em aberto, os baixados ou os ambos, peço para imprimir e ele vai trazer para mim aqui. Ó. Então, no dia 3, eu tenho R$200.150, no dia 4 eu tenho R$200, no dia 3/9 eu tenho 200 mil. Então, ele vai te trazendo todas essas informações. Tá? Uma análise do que você tem para pagar e do que você tem para receber. E aí ele vai marcando, os que foram baixados ele coloca como S, e os que ainda não foram baixados ele deixa como N.
Bom, dentro de finanças, relatórios, a gente também tem a projeção semanal. Tem a mesma finalidade que o projeção analítico, porém aqui você vê só da semana. Então você escolhe qual é a semana que você quer enxergar, coloca a data aqui, pede para imprimir, ele vai pegar dentro dessa semana e vai te trazer os resultados. Ó. Então na semana 3 eu tenho dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. E o que, que vai acontecer? Nada, não tenho nada para receber aqui nem para pagar. Então, no dia 1, o saldo da minha conta continua como 1.200, no dia 2, 1.200, no dia 3, 1.200, no dia 4, no dia 5. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dentro do nosso cronograma. Tá, a gente tem aqui mais um relatório chamado de relatório de movimento por classificação. Esse relatório também trabalha com as classificações financeiras, igual eu mostrei para vocês do budget. Só que lá no budget, ele sempre vai te trazer de todas as classificações. Eu não posso escolher a classificação que eu queira consultar individualmente. Nesse relatório, movimento por classificação, já é possível fazer isso, tá? Então, aqui dentro, se eu deixar em branco, do jeito que está, e só modificar as datas, e pedir para imprimir, ele vai me trazer tudo que ele encontrar com as classificações e os dados. Ó. Então, o que ele encontrar de classificação de projeto, ele vai trazer de título. O que ele encontrar de plotagem, ele vai trazer de título. O que ele encontrar de equipamento, ele vai trazer de título. Ou eu posso detalhar melhor. Olha, eu quero trazer somente referente a projetos. Dentro do dia 1 do 8 a 3 do 8, eu quero todos pelo valor líquido, eu quero tanto receita quanto despesa. Ele vai me trazer somente aquela específica, tá? Não é possível você fazer pelo grupo ou subgrupo. Ó. Não dá para me colocar aqui ó, a entrada e pedir para gerar que ele não vai trazer. Tá? Ó. Ele não vai trazer. Então, é sempre pelos atributos dos grupos e subgrupos. Ok? Outros relatórios. Lembra que a gente cadastrou os tipos de baixa e lançamento, certo? Onde a gente escolheu se pagou ou recebeu através de cheque, dinheiro, DOC, boleto. Além de vocês terem aquelas escolhas, aquelas opções também servem para vocês gerar relatórios. Então, se vocês querem gerar um relatório específico, olha, eu quero saber tudo que eu paguei e recebi de cheque. Então, vocês podem vir aqui no relatório de baixados e escolher pelo tipo. Ah, eu quero tudo que foi de DOC. Então, coloco o período, imprimir, e ele vai me trazer aqui somente das classificações, somente dos tipos de baixa que eu defini. Tá? Então, além de você ter a opção de escolha, você também pode gerar relatórios especificando aquilo. Tá? Recibos. O Naves tem uma opção também que vocês podem gerar recibos e ter o controle desses recibos. Tá? Só voltando aqui no contas a pagar e receber, nessas versões mais atuais, os próprios títulos que vocês geram aqui, se vocês quiserem gerar um recibo deles, é possível também. Ó. É só clicar com o botão direito em cima, vir na opção de recibo, que ele vai gerar o recibo para vocês aqui. Ó. Tá? A gente tem essa opção aqui de recibo, que ela já é bem antiga. Então, eu tenho um recibo separado por fornecedor, cliente, usuário e contato, que eu posso cadastrar individualmente e ter os relatórios salvos. E a finalidade dele é gerar aquele mesmo recibo que eu mostrei para vocês e também, se eu tiver interesse, gerar uma receita, uma despesa lá no contas a pagar e receber desse recibo. Tá? Então, provavelmente vai se perdendo a utilização desse campo,
porque agora eu consigo fazer tudo no contas a pagar e receber. Mas quem quiser utilizar essa opção, ela está aqui sendo, funcionando ainda, tá? Então, vem aqui, ó, incluir, escolho o meu fornecedor, informo o valor, referente ao que se trata, e posso clicar aqui no botão aqui, ó. Deseja gerar o financeiro desse recibo? Se eu colocar aqui sim, ele me pergunta se eu quero gerar uma receita ou uma despesa, eu escolho. Qual é a classificação? A data de emissão e vencimento, se tem parcela, qual é o tipo de cobrança, e dou um gerar. Ó. Processo realizado com sucesso. Se eu pedir para imprimir, vai gerar o mesmo recibo que eu mostrei para vocês lá, ó. Mesma coisa, idêntico. A única diferença é que eu vou ter esse recibo salvo aqui dentro. Mas, se eu vir aqui e toda hora que eu quiser gerar o recibo desse cara, clicar com o botão direito e no recibo, ele vai gerar da mesma forma. Tá? Aqui ele trouxe no campo documento recibo fornecedor. Ele está falando que esse título foi gerado pela tela de recibo de fornecedor. Tá? Essa é a diferença. Então, o que eu tinha para passar para vocês hoje são essas informações, tá? Então, a gente hoje cadastramos, configuramos conta corrente, configuração ao tipo da baixa e lançamento, classificação financeira, natureza de operação e retenção padrão. Incluímos as receitas e despesas, tanto pela tela de contas a pagar e receber, como pela tela de agenda de recebimento. Geramos as notas fiscais pelo NAVE, sem ser eletrônica, né? Mas a eletrônica é o mesmo processo, só vai mudar que no final vai ter uma opção a mais para você enviar para a prefeitura. Mostrei para vocês a tela de movimento de conta corrente, onde vocês têm análise do saldo da sua conta corrente diariamente e fazem a conciliação bancária. E alguns relatórios, como budget, fluxo de caixa, movimento por classificação financeira e movimento por tipo de baixa, tá? Então, eu vou finalizar aqui agora e vou partir agora para a parte das perguntas, ok? Elô, tem alguma dúvida? Ok, então. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado bastante e que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida, tá? Mas se forem surgindo conforme vocês forem praticando, não se hesitem em me procurar no grupo que eu vou respondendo conforme a disponibilidade de tempo, tá bom? Agradeço a todos pela paciência aí e espero vocês no próximo treinamento. Abraço e bom final de semana para todos.